Nesse episódio está na Macedônia, um lugar, mais precisamente em Filipos, onde Deus havia lhe dado uma visão concernente à necessidade dele ir até esse lugar pregar o Evangelho. Bom, o livro de Atos, ele é um livro interessante para nós como igreja, porque ele fala do desenvolvimento da igreja depois que Jesus é assunto aos céus. A igreja dá-se início ali às suas tarefas missionárias a partir do capítulo 2 do livro de Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, concedendo à igreja o poder que Deus havia prometido para que fossem testemunhas do Evangelho por onde for ou por onde fosse que eles passassem. É interessante ao olhar para o livro de Atos, perceber que o livro de Atos não é um museu de uma igreja que já morreu. Ele é um modelo de como uma igreja deve ser. Geralmente a gente ouve algumas pessoas dizendo que saudade da igreja, daquele tempo, como se a igreja tivesse morrido, como se a igreja não existisse mais. Mas a igreja continua no mesmo lugar, salva e lavada pelo sangue de Jesus, ungida pelo Espírito Santo para fazer a obra que Deus nos tem chamado. Se em algum momento a gente nos perdeu no caminho e não se parece mais com a igreja que nós abrimos a Bíblia em Atos e vemos, então nós devemos voltar ao texto sagrado e procurar saber aonde foi que nós nos perdemos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos uma igreja muito firmada na sua fé, fincada nos princípios bíblicos e desejosa pela oração. Aleluia. Na verdade, os discípulos sempre desejaram isso. É interessante você ver discípulos que andam com o Cristo que ressuscita mortos, o Cristo que fala com o mar, que fala com o vento, que dá ordem a paralíticos, a endemoniados, a pessoas lunáticas, e essas pessoas sendo curadas, libertas e ressuscitadas de forma instantânea. E na hora dos discípulos fazerem um pedido, eles não pedem, Jesus nos ensina a fazer milagre, nos ensina a pregar. Não, o texto diz em Lucas 11 que eles pedem a Deus para Jesus, para ensinar eles a orar. Era o desejo dos discípulos saber como orar. Eles viam Jesus orando, eles entendiam que todo o processo passava-se pela oração, que tudo aquilo que Jesus fazia de extraordinário estava ligado ao tempo que ele tirava de oração. Jesus orava, e não porque precisava orar, porque era o próprio Deus. Ele orava para nos deixar um exemplo de que não há outra maneira de se falar com Deus se não for por meio da oração. A oração é um dos pilares da igreja. Quando você vai para o capítulo 2 de Atos, você encontra uma igreja que persevera em oração. Quando você vai para o capítulo de número 6, você vê uma igreja que não abre, uma liderança que não abre mão de orar. Há uma confusão entre as mulheres, as viúvas, que eram atendidas de maneira social pela igreja, e aquela confusão chegou aos líderes da igreja. E para que eles não abrissem mão do seu tempo de oração, eles levantam o que a gente chama hoje de diaconia, ou os diáconos, para atentarem para essa área social da igreja, a fim de que os discípulos ou apóstolos continuassem orando. A igreja foi cheia do Espírito Santo enquanto orava. Orava para ser cheia do Espírito Santo. Foi cheia enquanto orava. E a prova de que estava cheia é que continuava orando. Essa é uma das características mais peculiares dessa igreja. Uma igreja que ora até ser cheia, que é cheia enquanto ora, e de que prova de que está cheia é porque continua vivendo uma vida de oração.
Você vai perceber quando chega no capítulo 4, por exemplo, que essa igreja que ora vai sofrer ameaças, vai ser terrivelmente ameaçada, com prisões, com chicotadas, com varadas, com ameaças de todas as maneiras. E a Bíblia dizendo que a resposta da igreja a essas ameaças era a oração. Não era uma igreja que batia a boca, era uma igreja que orava. Não era uma igreja que ia tirar satisfação, era uma igreja que orava. Não era uma igreja que estava disposta a usar as mesmas armas que usavam contra ela. Não, era uma igreja que orava. Uma igreja que entendia o seu campo de batalha. E que o seu campo de batalha não era um campo natural, mas espiritual. Enquanto eles vinham contra a igreja com ameaças, a igreja ia contra eles com oração. A igreja buscava ao Senhor. Quando você vai para o capítulo 12, você tem dos feitos mais incríveis da igreja nesse período do livro de Atos, que é quando Pedro está preso. Tiago já havia morrido e a igreja está orando para que Deus liberte Pedro daquela prisão. E o texto diz que Deus faz exatamente isso. Deus envia um anjo na prisão, arranca Pedro de lá e leva Pedro para onde a igreja está orando. É interessante olhar para o capítulo 12, porque no capítulo 12 você tem uma situação aqui interessante. Você tem Tiago, que é um dos membros da igreja, que era alguém que ora desde o capítulo 1, morrendo. E você tem Pedro sendo preparado para a morte no outro dia, e que não vai morrer porque a igreja foi orar. E por que isso aqui é interessante? Porque você tem um Tiago que ora e que vai morrer. E você tem um Pedro que só não vai morrer porque a igreja foi orar. Por que isso aqui é importante? É importante porque mostra para nós que tem coisa que você vai orar e vai morrer. E tem outras que só não vão morrer porque você vai orar. Como a gente não sabe a diferença entre uma e outra, a gente ora para que Deus decida o que tem que fazer. Isso é um princípio bíblico. Por exemplo, quando você vai para o livro de Jó, você encontra Jó orando pelos 10 filhos. E quantos morreram? Os 10. Mesmo ele orando pelos 10 filhos, os 10 filhos de Jó morreram. Mas quando você vai para o capítulo 42, que é o último capítulo de Jó, Jó tem 3 amigos que Deus manda eles irem até a Jó para que Jó ore por eles, para que eles não morram. Jó ora pelos 3 e os 3 não morreram. Olha como a Bíblia apresenta esse princípio para nós. Jó ora pelos 10 filhos e os 10 morreram. No final ele ora pelos 3 amigos e eles só não morreram porque Jó orou. Então repito, tem coisas que eu vou orar e vai morrer, e tem coisas que só não vai morrer porque eu fui orar. Isso mostra que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem decide responder à oração. Não existe oração forte. Forte é o Deus que responde a nossa oração. Eu preciso compreender que a oração me leva até o trono, mas não me bota sentado nele. A oração me leva até Deus, mas não me faz um Deus. Porque tem gente que acha que sempre que orar, ele vai ter que ser respondido de acordo com aquilo que ele orou. Só que Deus até pode responder, mas nem sempre vai nos atender. Deus responde, mas nem sempre atende. Como é que funciona isso? Deus responde, mas não atende. Um exemplo bíblico claro é a oração de Paulo concernente ao espinho na carne. Ele ora dizendo: Deus, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. E Deus vai lhe responder: minha graça te basta. Deus responde, mas não atende, porque Paulo não pediu graça. Paulo pediu que Deus arrancasse o espinho.
Deus está respondendo, mas não está atendendo. Deus está respondendo a oração, mas está dizendo: Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou multiplicar a graça. Eu vou te dar condições de continuar na sua caminhada. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada, tira, muda ou move a mão de Deus se não for a oração. É a oração que faz isso. É a oração que mexe com Deus. É a oração que traz Deus para perto. É a oração que nos traz vitória. É a oração que traz para nós a providência. Porque a oração é o único modo de nos achegarmos a Deus. E nada do que fazemos para Deus substitui o nosso tempo com Deus. Tem gente que acha que pelo fato de estar sempre na igreja já é o suficiente. E não, tem gente que acha que pelo fato de trabalhar nas coisas da igreja já é o suficiente. E não, o tempo que eu faço para Deus não substitui o meu tempo com Deus. Eu não posso só trabalhar na obra de Deus. Eu preciso conhecer o Deus da obra. Eu preciso estar perto de Deus, junto de Deus, ter um tempo com Deus através da oração. E isso é importante. A maior manifestação de amor a alguém é a oração. A maior manifestação de amor a alguém é a oração. Porque pode ser que alguém que você ame não queira um abraço, não queira uma palavra, ou impeça você de lhe dar algum conselho, mas está para nascer alguém que possa impedir a nossa oração de chegar ao céu. Então a maior manifestação do amor que nós temos por alguém é quando entregamos a vida deste alguém em oração. Uma outra coisa importante, e a irmã Angélica já disse aqui sobre a viúva que orava. Jesus usa essa parábola para mostrar para nós que a importância que uma causa tem para mim está ligada à frequência que eu entrego ela em oração. Quando a causa é importante, eu oro frequentemente por ela. Quando a causa é importante, eu não cesso de orar. Quando a causa é importante, eu importuno o Deus que pode julgar a minha causa. E eu só posso fazer isso por meio da oração. Quando nós chegamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos aqui, nessa segunda viagem missionária de Paulo, 3 acontecimentos sobrenaturais que estão ligados à oração. O primeiro nós lemos: Deus abriu o coração de Lídia. Quando Paulo estava procurando um lugar para orar. Quando você vai para o versículo 18, diz que Paulo expulsou um espírito maligno na vida de uma jovem que tinha adivinhações. E quando aconteceu essa libertação? Quando Paulo estava indo a orar. Versículo 25 diz que as prisões moveram e toda a família de um carcereiro foi salvo. Quando Paulo e Silas estavam em oração. Então, quando eu oro, Deus abre corações. Quando eu oro, Deus liberta pessoas. Quando eu oro, coisas se movem, portas se abrem e vidas são salvas para a glória de Deus. Eu preciso ter uma vida de oração. Nós vivemos um tempo difícil, irmão. Um tempo em que todo mundo vive uma vida corrida, uma vida com muitos afazeres, uma vida de Marta, muita coisa para se fazer. Mas nós precisamos ainda ter o coração de Maria e escolher a melhor parte, que está aos pés daquele que tem todo o poder. Se eu quero ver as mãos de Deus se movendo a meu favor,
eu preciso estar aos seus pés. O dia em que Jairo precisou que a mão de Jesus fosse dentro da sua casa, ele correu e se jogou aos seus pés. Porque só quando eu me jogo aos pés de Jesus é que as mãos dele visitam as minhas necessidades. Jesus está aqui esta manhã. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Há alguns pontos interessantes aqui a serem destacados no versículo 13 e 14 sobre oração. Eu os destaco e a gente vai embora para casa dando glória a Deus. Amém? Aleluia. Quando você vai para o capítulo 16, versículo de número 13, em que Paulo está envolvido com oração, a Bíblia é clara em mostrar para nós que ele recebe uma visão da parte de Deus para ir à Macedônia. Ele ainda não conhecia aquele lugar. Ele vai pisar lá por visão de Deus. E quando ele chega lá, verso 13, diz que ele chega e vai procurar um lugar para orar. Isso aqui é lindo, irmão, porque Paulo está chegando num lugar em que ele não conhece ninguém, ele não tem a mínima ideia de onde vai dormir, o que vai comer, qual é a cultura daquela cidade. Ele não conhece nada, mas ele está preocupado em procurar um lugar para orar. Aleluia. De repente alguém pergunta a Paulo: o que a gente vai comer? Ele diz: não sei, primeiro vamos orar. Paulo, a gente vai dormir? Não sei, primeiro vamos orar. Paulo, você conhece alguém aqui nessa cidade? Não, eu conheço quem me mandou para essa cidade, então vamos orar. Paulo está ensinando para nós que oração é prioridade. Oração é prioridade, mais do que comer, mais do que vestir, mais do que ter onde dormir. Eu preciso ter um lugar para orar. Oração é prioridade. Quando Paulo fala ou mostra para nós essa necessidade que ele tem de achar um lugar para orar, ele está ensinando para nós algo aqui importante. Qual? Nós não oramos por falta de tempo, nós não oramos por falta de prioridade. Prioridade não é oração na vida de muita gente, porque a gente está aprendendo com o evangelho pós-moderno a terceirizar práticas espirituais. Em vez de eu orar, eu procuro um culto de oração em que a irmã ore por mim. Em vez de eu clamar, eu procuro um culto onde a irmã clama por mim. Eu quero que os outros façam por mim coisas que são obrigações minhas. Pode ser sim que você procure alguém para lhe ajudar em oração, mas por mais que alguém interceda por você, essa pessoa nunca saberá de fato o que você sente, qual é a importância dessa resposta e até onde você pode suportar. Então, melhor do que alguém orar por mim, que está tentando imaginar, se pôr no meu lugar para interceder, sou eu que sei da minha necessidade, que sei da minha preocupação, que conheço o meu problema e que posso agir para que ele seja solucionado. Esta manhã eu preciso compreender que no nome de Jesus, oração é prioridade. Eu vou dormir, e aí eu dei a sorte, eu sei, vou usar a palavra sorte, né? De ter sido não criado na igreja, porque eu não nasci num berço evangélico, mas iniciar a minha vida cristã com mulheres de oração, com senhoras de oração, que não falavam direito, que não conheciam muito bem o vernáculo, que não tinha nada de hebraico e aramaico, e falava muito mal português, mas ensinava que intimidade com Deus estava no joelho dobrado. Eu lembro de uma frase que era muito usada por elas, que se a gente queria vitória, era jejum e oração. Era isso que elas me diziam: boca no pó, jejum
e oração. Era assim que se venciam as guerras. Você aprendia que você tinha que orar antes de dormir. Você aprendia que você tinha que orar quando acordasse. Você aprendia que antes de comer você tinha que orar. Coisas simples do dia a dia, mas que viravam hábitos constantes e que fortaleciam a nossa fé. Porque quando nós oramos ao Senhor, quando nós falamos com Deus, nós estamos mostrando para Ele que Ele é a nossa prioridade. As pessoas hoje não conseguem fazer mais nada sem um celular. Elas acordam procurando o celular. Elas vão sair de casa, pode esquecer tudo, menos o celular. Elas não dormem sem dar uma olhadinha antes no celular. E infelizmente estamos trocando muito do nosso tempo com Deus pelas nossas redes sociais. Quantos de vocês já não viram, como eu já vi, pessoas que vão até o Facebook e vai orar no Facebook: Senhor, tem misericórdia de mim, me atenda, e faz aquele texto de oração no Facebook e bota lá se sentindo triste. E eu fico pensando que eles imaginam, será que eles imaginam que Deus vai curtir, comentar? Ou compartilhar? Será que eles ficam pensando que Deus vai se manifestar ali dizendo: me aceita aí que eu mandei uma solicitação de amizade para você? As pessoas ficam criando umas coisas, quando não sei se você já recebeu, mas eu recebo quase toda semana alguém me mandando uma corrente de oração como se fosse Jesus. Oi, eu sou Jesus, estou mandando aí essa oração para você, e se você mandar para 10 pessoas, a bênção vai te alcançar. Aí tem pessoas que acreditam nisso e mandam para os outros como se Jesus tivesse o WhatsApp. Não, irmão, ele não se comunica por redes sociais, ele se comunica com um quarto, com a porta fechada e no nosso secreto. Jesus ainda visita crente que ora. Jesus ainda visita crente que ora. Ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos que o preferem. E quem o preferem vai ter prioridade na hora de ser respondido. Eu preciso compreender que oração é prioridade. Só que você ainda no pleno 2022, você ouve pessoas dizendo: mas eu não sei orar. Fulano vem orar, eu não sei orar. Não é que você não sabe orar, é que você ouviu alguém orando. E aí aquela pessoa que orou antes de você se tornou padrão de oração. E aí você se acha inferior à pessoa que orou, porque a pessoa que orou antes de você orou assim: ó, beneplácitos da presença do grande Rabi, dos querubins, dos céus. Você diz: meu Deus, sei falar isso aí não. E aí você fica com vergonha. Não é que você não sabe orar, você se sente envergonhado de não chegar ao nível do padrão de quem orou primeiro. Só que orar não é abrir o dicionário, orar é abrir o coração. Deus não conhece outra linguagem no céu que não seja a fé. O dia em que Josué foi orar, se tivesse um cientista do lado dele, iria criticá-lo, porque Josué fez uma oração, e na oração disse assim: Deus, para o sol, para a lua. Se tivesse um cientista do lado de Josué, ia dizer: você orou errado. Você não sabe que a gente está no sistema solar e não é o sol que se move, é a terra que se move, é movimento de rotação e translação. Você está pedindo para parar o sol, você orou errado, mas a Bíblia diz que parou. Aleluia. Oh, glória a Deus. E por que parou? Porque Deus entende fé. Aleluia. Quando Josué ora, ele não entende de ciência, mas ele entende de fé.
Ele não entende de sistema solar, mas ele entende de fé. E quando ele ora, ele está na terra orando errado. Mas Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está orando aqui embaixo e o Espírito está dizendo: Senhor, tu sabe o que ele está querendo dizer, tu sabe o que ele está querendo falar. Ele não compreende muito dessas coisas, mas a linguagem dele é a fé. Deus não nos responde porque o nosso português é impecável. Deus nos responde porque o nosso coração está quebrantado e a gente crê que ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que nós precisamos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo de Israel. Priorize oração. Priorize uma vida de oração. O texto diz que além dele buscar um lugar para orar, o texto fala que o dia era sábado. Por que não segunda? Por que não terça? Por que não quarta? Por que especificamente sábado? É claro que isso aqui é literal, mas o princípio espiritual aqui é importante. Sábado é o dia da consagração, o dia santo. Sábado aponta para tempo, um tempo de se santificar. Então Paulo está orando a Deus como prioridade e no sábado buscando o tempo. Deixa eu lhe dizer algo muito importante: não espere ter tempo. É verdade. Ou você cria o teu tempo, ou você nunca vai ter tempo para nada. É isso aí, meu filho. Não espere um tempo para orar. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Você está lavando roupa, mas orando, no caminho do trabalho, mas orando, vindo para a igreja e já orando, fazendo as coisas de casa, mas orando. Você precisa ter um tempo com Deus para orar. E quando você decide ter um tempo com Deus para orar, provavelmente, irmão, eu vou dizer algo aqui para você: se você tiver problema de coração, nem ore. Porque se você começar a orar muito tempo no mesmo lugar, é capaz de qualquer hora dessa você ver um anjo. É isso aí. Então, se você não ficar assustado, então nem ore. Porque a Bíblia diz que Cornélio orava todos os dias, no mesmo lugar e no mesmo horário, 3 horas da tarde. Todos os dias, aquele homem orava no mesmo lugar. De tanto ele orar todos os dias no mesmo lugar e na mesma hora, um anjo apareceu do lado dele. Oh, glória a Deus. Você corre o risco de, no meio da oração, ser abraçado pelo céu. Você corre o risco de, no meio da oração, ter um anjo do teu lado mostrando que a tua oração foi ouvida e que as tuas lágrimas foram colhidas. Enquanto você não mostrar interesse pela oração, o céu não vai te visitar. Mas quando você achar um tempo para orar, o céu vai ter tempo também para você. O céu só tem tempo para quem tem tempo para o céu. Daniel, irmão, era supervisor de 40 províncias. Não tinha internet, não tinha carro. Esse homem andava para um lado e para o outro de cavalo para visitar 40 províncias e ainda achava tempo para orar 3 vezes ao dia. No capítulo 10, o anjo desce, depois de uma batalha de 21 dias no moinho espiritual, o anjo desce e diz assim para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Sabe o que traz Deus? As minhas palavras, as tuas palavras. Quando você chama por Ele, Ele vem, Ele se apresenta, Ele chega. Quando nós olhamos para o texto, além dele mostrar prioridade, além dele mostrar que eu preciso ter um tempo para orar, o texto diz: e no dia de sábado saímos fora das portas da cidade. Por que Paulo está indo para fora da cidade? Porque ele não quer ser distraído. Uma das coisas que nós estamos perdendo a vida com Deus são as distrações. Na correria da vida, a gente vai se distraindo. Eu vou usar o celular, nada contra, porque eu preciso de celular também, mas é só para dar uma ilustração. Quem aqui já na sua vida decidiu assim: vou colocar a Bíblia no telefone.
e aí vem para a igreja com a Bíblia no telefone. Porque ele acha mais prático e tal, e vem com a Bíblia no telefone. Só que quando você tem uma Bíblia no telefone, você está ali mexendo na igreja, chama alguém na mensagem. O senso de curiosidade é tão grande que você esquece da Bíblia e você vai lá ver quem está te mandando a mensagem. Você não volta mais para a Bíblia. Porque aquilo já vai te distrair. As distrações, elas estão totalmente envolvidas nessas questões, pequenas coisas vão nos arrancando da direção de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, e aí a gente não tem forças para voltar, e fica se perguntando, o que aconteceu comigo que eu não era assim? Eu orava mais, eu buscava mais, eu estava mais empenhado, e agora eu estou meio distante. O que aconteceu? Aconteceu que foram as pequenas distrações que foram te arrancando daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então eu preciso tomar cuidado para não me distrair. Conta-se uma história, só para que você tenha noção, conta-se uma história de que o pastor estava orando no culto e chegou uma irmã para falar com ele, e o obreiro estava na porta. A irmã perguntou, o pastor está ocupado? O obreiro disse, não, ele só está orando. As pessoas não acham mais que orar é algo importante. As pessoas estão orando na igreja e os outros estão conversando. As pessoas estão orando e os outros estão batendo papo, falando de filme, de futebol, falando de um monte de coisa. E o pessoal orando, porque na cabeça de um povo, quem tem que orar é liderança, quem tem que orar é quem está na frente do culto. Não, irmão, oração é tão importante que quando Deus foi dar um nome para a sua casa, Ele não disse a minha casa será a casa da palavra, Ele não disse a minha casa será a casa do louvor, Ele não disse a minha casa será a casa da adoração. Ele disse, não, a casa é minha, sou eu que dou o nome. A minha casa será chamada casa de oração. Gente que vem para uma casa de oração para não orar, não entendeu o propósito da casa, porque o propósito da casa é orar, é buscar, é clamar, é se envolver com Deus. Não deixa nada te distrair nesse ambiente, porque esse ambiente é profético. Eu sempre digo aos meus irmãos, um dia de culto não resume uma vida cristã, mas um dia de culto pode mudar toda a vida de um cristão. Foi num culto em que Ana chegou estéril e saiu fértil. Foi num culto em que a igreja entrou vazia e saiu cheia do Espírito Santo. Foi num culto em que Salomão viu a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. E quem sabe não é hoje, neste culto, neste momento, enquanto a gente ora. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Uma outra questão e última que o texto mostra para nós. Primeiro lugar de oração, porque oração é prioridade. Segundo, no sábado, porque eu preciso ter tempo. Terceiro, fora da cidade, porque nada pode me distrair. Quarto, o texto diz que ele foi para a beira do rio. E por quê? Porque toda oração é na beira de um rio. Se você tem uma vida de oração, vai ter dias que você vai poder ouvir o som do rio. Oh, glória a Deus. E por quê? Porque Jesus disse isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Você está orando e tem um rio aqui. Oh, glória a Deus. Você está orando e esse rio está se movendo aqui. Você está orando e as águas estão aqui. E quanto mais a gente vai orando, mais essas águas vão se manifestando. E quanto mais a gente vai orando, mais dessas águas vão passando. E quanto mais a gente vai orando, mais essas águas vão invadindo o lugar. E o salmista no Salmo 46, como já foi dito aqui, ele faz exatamente isso. Ele diz, eu não vou ter medo. E não vou ter medo por quê? Porque por mais que seja tudo enrolado do lado de fora, é terra se movendo, é mar indo para um lado, é terra indo para o outro, é terra tremendo. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que esse salmista está dizendo é, está tudo
tudo bagunçado do lado de fora, mas enquanto eu oro, tem paz aqui dentro, tem tranquilidade aqui dentro, tem um rio correndo aqui dentro, e esta manhã não é diferente. Há um rio correndo aqui dentro. Enquanto a igreja ora, busca, clama, este rio corre. Eu acredito nisso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E é interessante que o rio, que Lídia começa na beira do rio, mas no versículo 15 ela é batizada. E para ser batizado, tem que entrar no rio. Oh, meu Deus. Oh, glória a Oh, Deus. aleluia. Porque a oração é assim, você começa na beira do rio. É, meu Deus. Quando você menos percebe, você já está dentro do rio. Olha, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E depois que ela sai de dentro daquele rio, ela olha para Paulo e diz assim: se você me julga ser fiel ao Senhor, vai para dentro da minha casa. Sabe o que ela está dizendo? Começou orando na beira do rio, entrou para dentro do rio e agora está querendo o rio dentro da casa dela. Porque quando você ora é assim, o rio vai tomando conta, o Espírito vai tomando conta. Começa por você, depois por quem está perto de você, e quando você vê, já está tomando conta da tua casa, do ambiente que você vive, do lugar em que você mora, porque a oração pode mudar o curso e o quadro da sua vida. Esta manhã é uma manhã de oração. Eu acredito nisso. Eu termino dizendo para você que a maior arma da igreja é a oração. Oh, meu Deus, não há outro caminho. Quando você vai ler a história Oh, aleluia. da Segunda Guerra Mundial, você tem lá 2 bombas que foram jogadas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Instantaneamente, quando a primeira bomba é jogada, 70 mil pessoas morrem em Hiroshima, na primeira bomba. É jogada uma segunda bomba e instantaneamente 40 mil pessoas morrem em Nagasaki. As 2 bombas instantaneamente matam em torno de 110 mil pessoas instantaneamente. 110 mil pessoas morrem quando 2 bombas atômicas são jogadas nessas cidades. Aí a Bíblia diz que Ezequias fez uma oração. Deus enviou um anjo. E esse anjo matou 185 mil soldados da Síria. 2 bombas mataram 110 mil pessoas. Uma oração destruiu 185 mil soldados adversários. Sabe o que isso significa para nós? Que a oração é mais poderosa que 2 bombas atômicas. Eu não sei quais são os teus adversários, mas todos eles cairão quando você estiver na oração. Não há oração que Deus não possa responder, e não há respostas de Deus que podem ser impedidas. Enquanto você está aqui em oração, tem anjo guerreando por você, tem anjo guerreando pela sua casa. Levante a sua mão só por um momento, por favor, e receba esta palavra nesta manhã. Enquanto você clama, enquanto você ora, enquanto você invoca, enquanto você chama Deus para dentro dessa guerra, Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Enquanto você ora, você clama e chama Deus para essa guerra, Ele vai na tua frente e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Ore, clame, invoque, chame a Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, És aleluia. maravilhoso, Senhor. Você verá o resultado Eu acredito. da sua vida entregue no altar. Eu concluo. Ana queria engravidar, meu irmão, e não conseguia. E como ela descobriu que era estéril? Porque ela sempre ia para a cama com o marido e não engravidava. O marido deitou-se com o outro e a outra engravidou. De quem é o problema? De Ana. Ela não podia engravidar. Aí ela foi para o altar, orou ao Senhor. E quando ela ora ao Senhor,
Deus abriu o ventre de Ana. Ana volta para casa, deita com seu esposo e engravida. A questão é, Samuel é filho da cama ou filho do altar? Aleluia. Filho do altar. Oh, Deus. Porque para a cama ela sempre foi e engravidava. Mas no dia que ela foi para o altar, oh glória a Deus. Aleluia. Porque tem problemas que só o altar, Oh, meu Deus. Eu acredito. só o altar, Eu acredito. só o altar. Tem coisa para ser desamarrado, desenrolado, tem coisa para ser quebrada, desfeita. E você não vai quebrar em outro lugar se não for no altar. Eu só vim aqui esta manhã para te entregar essa mensagem de Deus. Deus está te chamando para o secreto de novo. Deus está te chamando para o quarto da oração. Deus está te chamando de volta à comunhão. Pega o pouco tempo que você tem e entrega a Ele na oração. Deus vai visitar você enquanto você ora. Eu não tenho dúvidas que o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: ore que eu te respondo, clama que eu te visito, me invoca que eu venho, me chama que eu tenho resposta para você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe tudo que você tem, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé e falar. Glória a Deus.